Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Bênção em Sua Casa. Estamos com muitas saudades de vocês. Você sabe que a gente fica um tempo, muitas vezes quando nós temos aí atividades aos domingos, então a gente não consegue estar aqui no estúdio, mas a gente fica com saudades. E hoje estamos aqui com a pastora Raquel, me fazendo companhia. Boa noite. Deus abençoe a todos. E que companhia agradável, vou dizer para vocês aí. Nem precisa muita coisa, né? Glória a Deus. Queridos, sejam todos bem-vindos. Você que está nos assistindo diretamente aqui de Joinville, dos estúdios da Web Rádio Efésios 6, né? E compartilhe o link que foi passado para você, compartilhe esse programa com as pessoas que estão te assistindo neste momento, que estão aí, que você conhece, que tem internet, tão simples, né? É só você compartilhar, dar um cliquezinho e você vai estar mudando a vida das pessoas, proporcionando bênção na casa delas, né? Não é isso, amor? Amém, verdade. Amém. Então, hoje vocês viram que, como só estamos nós aqui, nós vamos conversar um pouco acerca de alguns assuntos. Mas, primeiramente, eu queria saber como que você está. Como que está a sua casa, como que está a sua família, está tudo bem? Como você tem passado esses dias? O que Deus tem feito na sua vida? Às vezes, nós vivemos uma intensidade de coisas e não paramos para perceber aquilo que Deus está fazendo. E eu quero começar este programa, neste domingo agradável. Não sei aí onde você está, mas aqui em Joinville, estamos aqui o tempo fechado, né? Normal, né? Estamos tempo fechado aqui. Mas nós queríamos compartilhar com você depois uma palavra. Mas inicialmente, queríamos começar com uma oração abençoando a sua vida. Amém. Lembrando, este programa está sendo gravado, ok? Está sendo gravado. As interações acontecem, você pode colocar no chat aí os seus pedidos de oração, que a nossa equipe vai estar interagindo com você e colocando no nosso quadro virtual de oração para que as pessoas que fazem parte desse ministério juntamente conosco possam estar orando por você. Ok? Combinados? Vamos orar então. Feche os seus olhos, você que está aí na sua casa. Senhor Jesus, obrigado por mais este programa, Senhor, abençoe sua casa. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus de perto. Um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja agora abençoando este meu amado, esta minha amada que está nos assistindo. Senhor, nós não sabemos, nós não conhecemos esses corações, mas nós sabemos que o Senhor está ali. Aonde há um coração disposto, aonde há um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não resiste, ali o Senhor está. Senhor, que o Senhor possa estar tocando para quem precisa de cura, para quem está enfermo, que possa ser curado em nome de Jesus. Não importa qual seja a enfermidade. Senhor, aquela pessoa que precisa realmente de um toque, que está, Senhor, fraca, que está desmotivada, Senhor, que está desanimada, nós declaramos um ânimo do Senhor. Senhor, aquele que está desempregado, Senhor, que precisa de recurso, que precisa, Senhor, de um milagre na sua vida, nós também declaramos ainda essa semana portas abertas, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa estar visitando cada um, pois Tu és um Deus maravilhoso. Amém? Amém. Aleluia. Jesus, estamos aqui meio resfriados. Se eu der uns espirros aqui, você não se assuste, tá bom? Às vezes vem uns espirros aqui, mano. Se acontece com você, vai vir aquele espirro. Só vou virar para cá para não destruir o microfone aqui do estúdio. Ok, glória a Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo no Salmo 27. Abra comigo no Salmo 27, o versículo 1. Salmo 27. Não esqueça, você que está chegando agora, seja bem-vindo ao programa Bênção em Sua Casa, diretamente aqui de Joinville, dos estúdios da Web Rádio Efésios 6. Vamos lá. Então vamos lá, Salmo 27. Vamos ler aqui. Hoje eu esqueci de novo do meu óculos aqui. A idade vem chegando e vai esquecendo aqui, né?
Esquecemos de falar, estamos aqui com o Costinha e com o Gustavo aqui no estúdio. Estão nos ajudando aqui. O Rasta está em missão aí. Então estão nos ajudando aí, tá? Salmo 27, do 4 ao 6 diz assim: Uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Então, Salmo 27, do 4 até o 6. 3 versículos bem grandes. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. O salmista aqui, ele... Antes, no início do Salmo 27, ele começa falando: o Senhor é minha luz, minha salvação, de quem terei temor, em outras versões, de quem eu terei medo. Uma coisa que fica muito claro e que me saltou aos olhos quando eu estava meditando nessa palavra é acerca da casa do Senhor. A casa do Senhor. Existe um pensamento hoje muito sutil, mas que tem circulado no meio dos irmãos, de que nós não precisamos de igreja. Que nós podemos ver uma vida cristã sozinho, em casa. Eu faço a minha leitura, eu faço a minha oração e está tudo certo. Eu converso muito com as pessoas sobre isso. Por quê? Eu tenho um trabalho, como vocês podem acompanhar nas redes sociais, nós temos um trabalho de capelania, que a gente visita as unidades, visitamos lugares, hospitais e tudo mais. Com qual propósito? Propósito de conectar as pessoas em Deus. A pessoa, ela é conectada em Deus de diversas maneiras. Nós temos a oração, o relacionamento direto com o Senhor, que é imprescindível. Nós temos a palavra que direciona, que nos traz direção daquilo que precisa para a nossa vida, nos alimenta. Mas nós precisamos da igreja. Nós precisamos da igreja. Por que nós precisamos da igreja? Quando a gente olha para Jesus e a gente vê toda a obra que ele fez, você vê que, na verdade, ele fez tudo sozinho. Não é verdade? Os discípulos, em alguns momentos, ele até mais que atrapalharam do que outra coisa. É verdade. Em alguns momentos eles mais que atrapalharam do que ajudaram. Então a obra, na verdade, foi feita sozinha por Jesus. Mas mesmo nesse aspecto, Jesus precisou de pessoas. Jesus não andou sozinho. Você já tinha parado para pensar sobre isso? De que Jesus não andou sozinho? Ele se cercou de 12 pessoas e não eram pessoas perfeitas. A Bíblia diz que ele orou, antes de chamar essas pessoas para este propósito, para essa missão, ele orou muito. Mas lá no Getsêmani, quando ele foi preso, quando a gente vê lá no final dos evangelhos, quantos ficaram, amor? Você sabe quantos ficaram? Quantos discípulos ficaram com Jesus quando ele foi preso? Pergunta difícil, amor, não lembro. Nenhum. Ninguém ficou com Jesus. Então, nós tínhamos, se a gente for olhar a fundo, Jesus tinha pessoas, tinha Pedro, que era extremamente sanguíneo, um homem que primeiro ele agia, depois ele pensava. Nós tínhamos Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus, era ladrão. Nós tínhamos Mateus, Mateus era cobrador de impostos, e era um homem... Cobrador de impostos, você sabe como ele era amado, pelas pessoas, As pessoas amavam ele. E ele tinha uma conduta metódica, assim também como Lucas, mas Lucas não era discípulo, ele veio depois. Queridos, Deus ele não precisa de pessoas perfeitas.
Deus ele precisa de corações dispostos. E a proposta da igreja não é levar você a levar uma vida de religião, cumprir um status de religiosidade, um ritual de religiosidade, mas é de ser uma ferramenta de conectar você com Deus. Sozinho nós não conseguimos fazer nada. Entenda isso. Entenda isso. Quando o salmista aqui, foi Davi que escreveu esse salmo, ele diz: uma coisa eu pedi para o Senhor. Ele tinha muita coisa para pedir, mas ele disse assim: uma coisa eu pedi, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por quê? Davi, ele construiu alguns palácios. Davi, o rei Davi, ele tinha o prestígio maior do que muitos reis que já tinham passado por Israel. Ele podia estar em muitos lugares, podia estar no shopping, podia estar nos lugares, né, num parque de diversões, podia estar no cinema, podia estar em muitos lugares. Mas ele diz assim: Senhor, aonde eu quero estar? Uma coisa eu peço. Uma coisa eu peço. Aonde eu quero estar? O homem segundo o coração de Deus, ele queria estar aonde? Na casa, e não é um dia ou outro, é todos os dias da minha vida, na casa do Senhor. Aí você vai dizer assim: ah, mas a igreja, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e está certo. Mas eu acredito também que ele está falando muito aqui de estar na presença, né? Sim. Porque assim, ó, quando a gente aceita Jesus, a gente vive num reino espiritual. Então eu, né, acredito que ele está falando aqui da presença de Deus e você viver 24 horas conectado em Deus. Talvez ele não esteja falando de templo em si, mas sim essa conexão que a gente deve ter com o Espírito Santo. Né? E eu creio nisso, né, amor? Posso estar... Mas eu fui atrás do original aqui. É templo mesmo? Então. É templo mesmo. E aí é que aí é que a gente vai conversar. Porque olha só, existe um porquê. Novamente, não é... Existe um porquê dele querer estar lá. Existe um porquê dele querer estar naquele lugar, ao invés de outros lugares. É óbvio que Deus, novamente, não habita em lugares feitos por mãos humanas. Ele habita em nós. E nós é que levamos a presença de Deus lá. Mas por que ele queria estar no templo? O templo era um lugar consagrado à presença de Deus. E quem estava no templo? Pessoas, né, que buscavam a mesma coisa. Tanto é que ele diz assim, ó, e buscar sua orientação no seu templo. Exatamente. Tinha pessoas que poderiam orientá-lo, né? São pessoas que podem orientá-lo, que nem hoje, né? Hoje tem os pastores, tem os presbíteros. Exatamente. Vamos dar um exemplo? Que podem nos alimentar. Né? Quer ver um exemplo? Digamos que a gente quer curtir uma festa. Queremos fazer uma festa. Você vai fazer uma festa, né, sozinho? Não tem graça. Mas eu posso fazer uma festa sozinho. Pô, eu tô feliz pra caramba. Chega sexta-feira, eu quero curtir. Vou lá comprar o que eu gosto, botar uma música alta e vou me trancar no meu quarto e ficar lá. É legal? Eu acho que tem gente que faz isso. Mas não tem graça. Não tem graça nenhuma. O que você vai fazer? O que eu fazia na época que eu saía para as baladas e coisa, e hoje a nossa festa é em outro lugar. Hoje a nossa festa é na igreja. Mas quando nós íamos para a balada, coisa errada, a primeira coisa você vai procurar os amigos. Que você quer se alegrar junto, você quer festejar junto, você quer ter aquela troca. E você vai ficar em casa? Às vezes você chama para sua casa. Né, fazer festa na sua casa, ou vai na casa de alguém, enfim. Mas existe um lugar, pode ser até em posto de gasolina. Inclusive teve uma lei aí que proibiram, né? Alguns lugares não pode fazer barulho, mas a galera tem que estar junto. Existe algo quando as pessoas se reúnem. Existe uma troca, e é isso que ele está falando aqui. Quando ele fala no templo, porque o templo é o lugar de fazer isso. O templo é o lugar que Deus escolheu para
para o povo dele se reunir e adorá-lo e buscá-lo. Lá estavam os instrumentos, lá estavam os artefatos, lá estavam os utensílios sagrados, lá estava por quê? Porque Deus assim estabeleceu. Então ele diz o seguinte: pô, eu gostaria de todo dia estar na festa. Todo dia todo dia estar na casa do Senhor. É porque a gente não consegue viver sozinho, né? Porque por mais que a gente, às vezes, não gosta do fulano, do ciclano, mas a gente não consegue viver sozinho. A gente precisa de pessoas. Exatamente. A gente precisa de amigos. Exatamente. Né? A gente precisa estar junto. Né? É tão gostoso estar junto, às vezes, né, são ideias às vezes diferentes, mas é legal você aprender com pessoas, né? Porque às vezes a gente meio que se isola e a gente não consegue. Não tem como. Não consegue. A não ser que é uma pessoa que não se relaciona com ninguém, né? Exatamente. Então, viver na casa do Senhor. Eu quero destacar aqui com vocês 6 pontos. 6 pontos do viver na casa do Senhor. Por que é importante, porque é imprescindível nós vivermos na casa do Senhor? Primeiro, porque lá você contempla a bondade do Senhor. De que maneira? Através da sua manifestação, da manifestação da sua glória, através de irmãos, de pessoas que estão lá. Amém. Existem várias maneiras, mas lá é muito mais provável que vá acontecer isso. As pessoas podem experimentar isso na sua casa? Podem. As pessoas podem experimentar isso num outro ambiente? Podem. Mas nesse lugar é muito mais provável. É a mesma coisa da festa. Eu posso festar lá, ficar no meu carro lá, botar uma sonzeira e coisa arada e ficar lá? Se posso. Eu posso me trancar no quarto lá e fazer minha festa e ficar... subir aquela adrenalina e dançar? Então, eu posso, sozinho. Mas não é a mesma coisa. A bondade do Senhor, a bondade de Deus vai ser manifesta com a troca de pessoas. E a Bíblia ela deixa isso muito claro. A importância de nós estarmos ligados com pessoas, de nós estarmos sempre com essa troca. Jesus, quando ele veio o quê? Ele deu a vida por aquilo que ele achava de mais importante: pessoas. Então, estarmos juntos, e o Salmo 133 fala sobre isso, existe algo poderoso nessa dinâmica, nesse princípio de estar juntos. Por isso que o diabo investe tanto, queridos. O diabo ele investe em afastar pessoas, deixá-la sozinha, em isolamento, e dali ela vai para onde, geralmente? Ela vai para uma depressão, vai para um enclausuramento e às vezes até para um suicídio. Esse é o princípio. O que Deus faz? Ele une pessoas. Ele traz para perto, ele junta, ele traz vida, ele ministra a bondade dele. Você está percebendo? Há uma força, há um princípio no estar juntos. Por isso a casa de Deus, viver na casa de Deus. Continuando. Primeiro, então, contempla a bondade do Senhor. Segundo, que você falou antes, buscar orientação no seu templo. Quem que geralmente está lá? O seu líder, o seu pastor, o sacerdote. Ele está lá. Está lá para te orientar, está lá para cuidar de você, está lá para te trazer algo para a sua vida. É lá que você busca orientação, lá você está orando, você está lendo, Deus vai falar com você. Há um ambiente, há um ambiente de glória, há um ambiente de santidade, há um ambiente onde a presença de Deus se manifesta. É um local criado para isso, ok? Você não vai encontrar isso em outro lugar, você não vai encontrar isso no shopping, você não vai encontrar isso lá em outros lugares. É lá no templo, ok? Também, terceiro ponto, olha só que interessante, versículo 5. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. Aleluia. E no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Segurança. Segurança na dificuldade. Quando nós estamos adorando ao Senhor, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos num ambiente, ali a segurança. Ali Deus nos coloca em segurança nos tempos de aflição, nos tempos de adversidade. Queridos, quantas vezes eu vi pessoas na igreja tendo respostas, tendo um refrigério, tendo um suporte para aquilo que elas estavam precisando com relação a problemas, com relação às suas angústias, com relação às suas demandas.
Ali ela recebeu, ali ela saiu segura, ali ela saiu firme, ali ela saiu com um novo ânimo. Porque há um ambiente, as pessoas estão ali, os irmãos estão ali, há o amor circulando. A gente vê que, na verdade, está tudo interligado. Exatamente. Está tudo interligado. Então ali você encontra, a gente encontra a resposta. Uma vez me perguntaram assim, pastor, por que vocês não saem da igreja? Por que vocês passam todos os dias na igreja? Hoje não é mais assim. Mas há alguns anos atrás, era comum você ter atividades constantes na igreja, de segunda a domingo, vamos dizer assim, era comum. E tem igreja que ainda é assim. Você ter, mas por que as pessoas vão? O que leva elas a estarem naquele lugar? Eu mesmo já fui indagado, né? Disse, lá na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal, é difícil ficar aqueles 45 minutos e tal, e vocês estão todo dia e ficam horas lá dentro, ficam, o que tem lá que é tão bom? Queridos, está aqui, o Salmo explica. Davi está ensinando para nós esse princípio. Há algo precioso quando nós estamos juntos. Há algo precioso na igreja. E uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado, né, nessa questão de quando a gente toma uma decisão de andar com Jesus, é claro que a primeira, né, sempre vai ter uma pessoa que vai te convidar. Mas eu vejo que quando eu e o Flávio a gente se converteu, como a gente tinha dificuldade de ir nos cultos. Porque hora às vezes um não queria, aí... É difícil. Entende? Então, assim, quando eu queria, ele não queria. Quando ele queria, eu não queria. Então, o diabo, ele tenta de várias formas, né, nos tirar, né, dessa comunhão, né, desse ir ao culto, desse ir à igreja, entendeu? Então, assim, a gente tem que ficar muito ligado nessas coisas. Às vezes ele vai usar doença, às vezes ele vai usar até mesmo uma visita, né? Visita. Que vem bem na hora que eu estou indo pro culto, a visita 20 anos resolve. não vê a pessoa e a pessoa aparece naquele dia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque qualquer coisa, né? O diabo ele tenta nos distrair. E uma coisa a gente precisa entender: o diabo ele não quer que a gente ande em comunhão com os irmãos. O diabo ele não quer que a gente seja um amigo um do outro, sustentando um outro. O diabo ele cria o quê? Ele cria confusões, né? A grande questão hoje é que nós temos que discernir, né? Por isso que nós temos que buscar, né, os líderes, os pastores, para discernir, né, o que está acontecendo nas nossas vidas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, amor? Isso é importante. É importante caminharmos com pessoas que sejam mais maduras espiritualmente. E uma coisa que o meu pastor sempre me ensinou, né, o saudoso, querido, amado pastor Sérgio, pastora Raquel, sempre ensinaram algo. Busque pessoas que vão levar você para perto de Jesus. Ponto. Não busque pessoas que levem para outros objetivos, né? Seja pessoais, seja até mesmo ministeriais. Se não for para levar você para perto de Jesus, fuja. Fuja. O pastor, a atribuição do pastor é levar as pessoas, levar as ovelhas, perdê-las para Jesus. Esse é o propósito. Ok, continuando aqui. Vitória sobre os inimigos. No templo você tem vitória sobre os inimigos. A palavra de Deus diz, né? Lá naquele... Deus me deu um branco agora. Aquele trecho onde... Quando eles oram, né? Lá em 2 Crônicas, quando do rei Josafá. Quando ele ora, né? Ele repete... 2 Crônicas 20. Ele cita esse trecho da palavra, que me deu um branco agora. Que fala que quando nós... estivermos neste lugar, viermos até esta casa e ali nós clamarmos, nós colocarmos o Senhor, então Ele ouvirá dos céus e tal. Então, existe algo muito interessante, porque Deus estabeleceu vitória nesses lugares. Deus sempre estabelece vitória nesses lugares. Aleluia. Então, o viver na casa do Senhor também te dá vitória sobre os inimigos. É um complemento do que eu falei antes, da segurança em tempo de adversidade. Mas ele fala aqui, também no Salmo 27, que a gente viu, está aqui, ó. Pois no dia, o versículo 5. 6. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Parte A. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Por quê?
Os inimigos que nos cercam, muitas vezes, o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. As nossas decisões. O inimigo que nos cerca, o maior inimigo, somos nós mesmos. A nossa dificuldade, isso que a Raquel estava falando aqui. Temos que ir no culto? Não vamos no culto. Vamos fazer outra coisa, vamos ficar em casa, vamos assistir Netflix, vamos... Uma vez, né? Não é pecado você ter outros afazeres. Não é pecado. Mas é pecado a gente perder as oportunidades daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Uma coisa que eu lembro muito, que é, por exemplo, quando chega o final do ano, né? O pessoal tira férias. Tira férias, daí tipo não some da igreja, não aparece mais. Tira férias de Deus, né? Tira férias de tudo, né? Então assim, eu lembro que eu e o Flávio, quando a gente ia viajar, a gente sempre procurava um lugar. Claro que eu sempre queria conhecer um lugar legal, né? Mas assim, a gente sempre procurava um lugar para estar lá, para estar adorando a Deus, para estar conhecendo novos irmãos. Então, às vezes, até uma oportunidade de quando a gente viaja, a gente tá junto, em comunhão, às vezes com outras, né? Com outras congregações, né? Exatamente. Mesmo quando nós não estamos de férias, nós íamos para outra cidade. Vigiar. Nós lá nessa cidade nós procurávamos uma igreja que a gente pudesse estar em comunhão com os irmãos nesse período, para realmente não perder, não desconectar. Exatamente. Lembrando, gente, igreja não salva ninguém. Igrejas são denominações, são lugares físicos, mas igrejas são pessoas. E essas pessoas estão unidas com um propósito. E aí é esse propósito. É isso que o salmista está falando aqui. E continuando. Sacrifícios neste lugar, sacrifícios com aclamações. Está aqui, ó. Finalzinho do versículo 6. Em seu tabernáculo oferecereis sacrifícios com aclamações. O que é sacrifício? O que é oferecer um sacrifício? Oferecer sacrifício, meu amado, minha amada, é você oferecer algo que te custe alguma coisa. Não é de graça. Jesus, ele não morreu de graça. Não foi fácil. O que eu e você temos hoje em Cristo, as promessas, a vida, a segurança, o amor, a paz, todas as promessas, não foi de graça. Eu já ministrei isso aqui, a graça que não foi de graça. Então, ali, sacrifícios com aclamações. Quando nós nos deixamos levar pelo nosso coração e dizemos, não tem problema, não vou, não tem problema dando culto. Aí você não vai naquele culto. Aí no outro, você dá um problema e você realmente não pode ir. Você já ficou 2 cultos sem ir. Aí no outro você já vem aquele sentimento de vergonha. Poxa, mas já faz 2 cultos que eu não vou. O que o pessoal vai pensar? Não vou nesse também. Aí no outro, você vem uma outra situação, você de repente não está legal, família, você não vai, você vê, está um mês sem estar junto com os irmãos. E aí, queridos, é sutil. Exatamente. O diabo, ele trabalha de forma sutil. Ele vai, aos poucos, ele vai nos conduzindo para longe da presença de Deus. E quando você vê, você diz, meu Deus, o que eu estava fazendo? Como é que eu consegui? E por último, louvor e adoração. Cantarei e louvarei ao Senhor. Que como é bom cantar e adorar a Deus. Faz parte da dinâmica do corpo, faz parte da dinâmica da igreja. A igreja como um corpo, a igreja como algo único, do qual Cristo é o cabeça. Como é bom adorar e louvar ao nosso Deus. E disso você entende muito bem, né, amor? Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar. Antes de nós finalizarmos aqui, você está vendo um QR Code aí na sua tela, né, onde você pode contribuir com esse projeto, com esse ministério, que você, se você tem sido abençoado, né, temos uma chave aí, contato@chamar.org.br, contato@chamar.org.br, ok? Faça sua contribuição, né? Você que tem sido abençoado, pode fazer a contribuição, que Deus, ele ama quem dá com alegria. Temos também o projeto Celeiros, um projeto que tem abençoado vidas com alimentos, né? Principalmente pessoas que têm problemas de deficiência física.
Então aí está o meu contato, você pode entrar em contato conosco. Aqui na região de Joinville nós fazemos a coleta, né? Mas você também pode fazer um Pix, se você deseja contribuir com o valor, né? É o mesmo Pix da igreja, é o mesmo Pix, tá? E a gente identifica lá que é para o Projeto Celeiros, nós já damos o devido destino e você pode depois, se quiser entrar em contato, nós enviamos para você a foto, né, da entrega. Nós estamos divulgando também nas redes sociais. Nós temos aí o nosso Instagram, @map.joinville, onde você pode estar acompanhando a programação, pode estar acompanhando todas as atividades da igreja, porque a igreja ela não para. Siga o nosso canal, siga, né, no Instagram, @map.joinville. Amém? Mais algum aviso, meu amor? Acho que é isso. Então nós estamos encerrando o nosso programa. Vamos encerrar aqui com uma oração da pastora Raquel. Feche os seus olhos, né? Coloque o seu coração agora diante de Deus. Amém. E vamos orar. Amém. Pai Celestial, nós queremos te louvar, Senhor, por este programa, Deus, por esta palavra maravilhosa, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos orientar, Senhor, a viver na sua casa, Pai. Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a frequentarmos um lugar, Senhor, onde nós nos sentimos bem, Senhor. Senhor, que se o meu irmão, a minha irmã, Senhor, está, Senhor, às vezes com dificuldade, Senhor, de escolher um lugar, Senhor, fala com ela. Espírito Santo, fale, Senhor, que ela se sinta bem, Senhor, no lugar onde ela foi conhecer, Pai. Senhor, mas que o mais importante, Senhor, é que hoje nós não podemos viver sem estar congregando num lugar. Não conseguimos viver sozinhos, Senhor. A Tua palavra mesmo fala isso, Pai, que nós não conseguimos estar sozinhos, mas que nós precisamos, Pai, e uns dos outros. Nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos estar aprendendo uns com os outros, Deus. Senhor, nós abençoamos agora cada família, Senhor, cada lar, Senhor, cada filho, cada criança, Senhor. Pai, aquele que precisa, Senhor, de uma cura, Senhor, nós declaramos uma palavra de cura, Senhor, em cada vida, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esse dia, te agradecemos por Deus maravilhoso que Tu és. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos trazido para perto, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa Senhor, que nós possamos, Senhor, buscar o Senhor de todo o coração, Pai. Senhor, muito obrigado, Deus. Te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Amém. a sua casa. Aleluia. Seja sempre abençoado e nos vemos no domingo que vem. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau. Tchau. Tchau.